do sofá e vamos começar a conquistar aquilo que o nosso coração deseja. Muitas vezes nosso coração deseja que a gente tenha sucesso, que a gente avance, que a gente cresça, que a gente evolua como mulher, não é mesmo? E isso muitas vezes não acontece, porque a gente está estagnada. Bora, mulherada! Já tô ao vivo no YouTube! O que você tá fazendo aqui no Instagram? Bora! Vamos assistir lá no YouTube. A qualidade lá é muito melhor, né? O áudio também é muito melhor. Espero vocês lá. Hoje nós temos uma super aula e vamos falar sobre autoestima. Também vamos falar sobre crenças limitantes, sobre bloqueios, tá bom? Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho, galerinha do YouTube, tá? Manda aí, mulherada, pra eu saber. Tá conseguindo? Deixa eu ver. Aqui no Instagram tá todo mundo me vendo e me ouvindo direitinho? Vocês vão ficar aqui só uns minutinhos, viu? Depois a gente vai desligar a live aqui do Instagram e a gente vai lá pro YouTube. Na verdade, eu já estou no YouTube, né? Tá tudo ok? O pessoal da produção vai me falar se tá tudo ok aí no chat. Comenta aí no chat pra mim. Estão me ouvindo direitinho? Me vendo direitinho? Como que estamos? Só um minutinho e a gente já começa. O pessoal do Instagram diz que tá ok. A gente já vai começar a nossa super aula. Deixa eu só ver se o pessoal do YouTube tá conseguindo me ouvir direitinho, gente, pra gente iniciar a nossa super aula. Enquanto isso, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês aqui que já estão aqui comigo. Me fala aqui, de qual cidade que você tá falando, pra eu conhecer um pouquinho de vocês, saber de onde é que vocês estão. Vocês são de Goiânia, vocês são de São Paulo, são de Brasília, qual cidade vocês são? Me coloquem pra mim saber. Eu sou goiana, né? Cuidado pra entender o sotaque, né? Uai, a mistura de goiano com mineiro. Deixa eu saber aqui, de onde vocês são. Vamos lá, galerinha. Comenta aí, mulherada. Ó, o pessoal aqui do Instagram, o áudio do YouTube não está bom, tá? O pessoal já tá resolvendo então, gente. Tá chiando. A gente já tá resolvendo, viu? Qualquer coisa a gente também tá aqui no Instagram. Não preocupa, viu, gente? Não se preocupa. Que sem aula vocês não ficam hoje. Isso eu garanto pra vocês. Boa noite, mulherada. Coloca aí pra mim, ó, Ceará, Santa Inês do Maranhão, Vitória, Espírito Santo, Palmas, BH, Goiânia, ó, tem conterrânea aqui, gente, Goiânia, Juscelia Xavier, Bahia, que legal, gente, mas tem gente do Brasil todo, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiânia. Coloca aí, mulherada, de onde é que você está falando? Na verdade, onde você está me ouvindo, né? Quem está falando sou eu, né? Ai, gente, quem sabe faz ao vivo, vambora! A gente já tá resolvendo a questão do YouTube, viu, gente? Só um minutinho. São Luís dos Montes Belo, Pará. Ó, galerinha, gente, do Pará tá em peso aqui, ó. Temos umas 4 alunas aqui do Pará. Deixa eu ver. A Gisele, aluna da mentoria, show de bola. Ixi, as minhas alunas estão aqui, gente, me prestigiando, que legal. Elas já entenderam, né? Que quanto mais elas estudam, quanto mais elas ouvem, mais elas aprendem, né? O segredo tá nisso, gente. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, mais as coisas acontecem. Mais a gente destrava, mais a gente vai pra frente, mais prosperidade a gente alcança, não só financeira, mas a prosperidade pessoal, conjugal, familiar, profissional também. Sempre. Ó, Rio Grande do Sul, deixa eu ver aqui a galerinha chegando aqui enquanto as meninas estão entrando. Em 5 minutinhos a gente começa, viu, gente, a nossa aula. Pode ficar tranquila que eu já vou ser direta ao ponto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer outra perguntinha para eu conhecer quem tá aqui, gente. Deixa eu saber quem tá aqui. Enquanto isso, deixa eu só trazer o celular para cá um pouquinho. Ele vai entrar aqui um pouquinho na câmera, mas não tem problema não, gente.
pra gente já poder começar. Enquanto isso, estamos aguardando essa mulherada linda entrar e que a gente resolver essa questão aqui do áudio do YouTube. Se vocês quiserem vir aqui no Instagram também, quando a gente resolve, eu aviso vocês aqui no Instagram, vocês podem voltar pro YouTube, viu? Não tem problema. Eu quero saber uma coisa bem importante para começar a nossa aula. Quantas de vocês, né, estão se sentindo realizada, né, como uma mulher? Vocês se sentem uma mulher de sucesso? Vocês se sentem realizada? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários só sim e não, tá bom? Se você se sente, você vai colocar sim. Se você não se sente, você coloca não para eu saber. Quero saber mais ou menos como que vocês estão. Apesar que vocês já me responderam, né? Muitas de vocês que se cadastraram já responderam o questionário. Então eu já sei um pouco a fundo, né, sobre a história de vocês. Mas eu quero saber das meninas que também estão aqui no Instagram, né? Eu sei que tem uma galerinha aqui que tá chegando agora. Muitas já estão colocando. Não. Eita, ninguém, gente, não tem nenhuma mulher se sentindo poderosa, nenhuma mulher se sentindo realizada, se sentindo como uma mulher de sucesso? Não? É hoje que nós vamos quebrar essas crenças limitantes, é hoje que eu arranco esses bloqueios de vocês. Pelo menos eu garanto uma coisa, eu vou trazer percepção e luz para muitas coisas que vocês têm se perguntado e vocês não sabem responder. Muitas vezes a gente entra no autoquestionamento e a gente fica assim pensando, né? Por que eu não tenho sucesso? Por que a minha vida não muda? Por que eu não consigo deslanchar? Por que eu não consigo me sentir realizada? Por quê? Aí a gente vem com esses tantos de porquês, né? E a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como conduzir, a gente não sabe como dar direcionamento para as mudanças da nossa vida, e a gente entra nesse mar de questionamentos. Só que o problema é que quando a gente está só no questionamento e a gente não tem verdadeiramente um entendimento do que está acontecendo comigo, né? Do que está acontecendo com a Mayara, vou falar Mayara para usar um exemplo, mas é você que eu quero dizer, né? O que está acontecendo com você, com o seu emocional, com a sua vida financeira, com o seu casamento, né? Com os seus filhos. Quando você não tem essa percepção, você não consegue promover nenhuma tarefa. Vocês já perceberam que a maioria das perguntas que as meninas me mandam na caixinha como que eu faço planejamento? Como que eu faço isso? Como que eu estabeleço uma rotina? E a minha resposta sempre é a mesma. Primeiro, você tem que entender que você precisa focar em descobrir o que está impedindo você de ter sucesso. Não o porquê, né, de como fazer um planejamento perfeito, né, uma rotina perfeita, como as pessoas sonham em ter muitas vezes. Mas a minha pergunta para você também né, assim como eu sempre respondo na caixinha de pergunta, o que está impedindo você? Se vocês não aprenderem a dar nomes, né, para as coisas, né, para os sentimentos, para os problemas, esquece, gente. Não tem planejamento, não tem rotina, nada disso vai fluir. Porque se eu não sei para onde eu tô indo, se eu não sei o que eu quero para minha vida, acreditem, podem acreditar. Nada vai acontecer, nenhuma mudança vai acontecer, gente. Não tem planejamento, não tem rotina que vai se sustentar quando eu não sei o que está acontecendo comigo? O que afeta as minhas emoções? O que afeta, né, a minha força de vontade? O que afeta a minha autoestima? O que afeta, principalmente, meninas que também estão no YouTube, eu não sei como é que tá aí, o pessoal já tá organizando, mas vocês podem vir aqui pro Instagram, viu? Da hora que eu resolver tudo aqui, eu aviso vocês. Problemas, gente, a gente enfrenta o tempo todo, viu? E aprendam a resolver as coisas sem se sentirem abaladas, viu? Esse eu acho que é o lema do ano de 2022 da Mayara. Enfrentar os problemas sem sentir-se abalada, sem deixar os problemas me abalar emocionalmente. Então eu quero ensinar isso pra vocês também. Tô passando na prática, viu? 2022, a gente começou daquele jeito, só o Senhor. E eu tenho que aprendido, né? Tenho que aprender, estou aprendendo a lidar com essas circunstâncias sem deixar nosso emocional nos afetar. Porque quando acontece um problema, a gente vai relevando, a gente vai enfrentando e a gente consegue passar por ele. E quando vem aquela avalanche de problemas na nossa vida, se a gente não tá bem emocionalmente, se você não tem uma estrutura sólida,
se você não tem, né, bem-estar consigo mesmo, se você não tá bem espiritualmente, todos esses problemas vão afetar vocês diretamente. Então, se eu não tivesse bem, gente, se eu não tivesse uma estrutura emocional, se eu não tivesse uma envergadura, né, se eu não tivesse força para superar tudo, a avalanche de problemas, elas iam vir, iam me levar e me carregar, gente. Vocês podem ter certeza. Então, eu aprendi isso, né, em 2018, a trabalhar meu lado emocional, a trabalhar a minha força, né, interior. Porque se eu estiver fraca emocionalmente, se eu não tiver uma força, né, dentro de mim que me move, se eu não tiver essa paz espiritual, eu jamais, gente, vou conseguir enfrentar nenhum problema. Seja o menor problema ou seja o maior problema que existir. Então, eu quero falar pra você, se você já tá me ouvindo e se já começou a falar assim, nossa, parece que ela tá falando comigo, deixa eu te falar, continua aqui, porque a gente tá só no comecinho. Vocês não têm noção da aula que eu preparei pra vocês hoje. Eu tenho certeza que quanto maiores as adversidades, maiores são as nossas conquistas. Eu não sei o que você tá passando na sua vida. Na verdade, eu sei um pouco, porque vocês comentaram comigo, né, lá no formulário. Então, eu tenho uma noção do que tá acontecendo. Mas eu não sei da história a fundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vou colocar o celular mais aqui, que a gente voltar pro YouTube, se der certinho, a gente continua. Aqui tá tudo ok? Estão me ouvindo direitinho aqui no Instagram? Estão me vendo direitinho? Podemos começar aqui? Perfeito? As meninas estão chegando aqui em peso, né? Sejam bem-vindas, meninas. Vocês estavam lá no YouTube, vocês também estavam me ouvindo lá, né? Tava um pouquinho de chiado. Vamos começar. Eu quero agora, já são 9h16, exatamente 9h16 da segunda-feira, do dia 6 de junho de 2022. Não sei se você sabe o que isso significa, mas eu quero que você pense por um segundo que o ano não acabou, não chegou ao fim, tá bom? Não chegou ao fim. Não é impossível você realizar seus sonhos, não vai ser mais um ano desperdiçado, isso eu te garanto. Se você me ouvir, se você colocar em prática as coisas que eu falo, se você fizer acontecer as coisas, se você não desistir no meio do caminho, eu te garanto, estou falando sério, eu te garanto que você vai fazer 2022 ser o melhor ano da sua vida. Mas vocês precisam fazer um compromisso comigo. Vocês vão fazer 2022 ser o melhor ano de vocês? Vocês vão fazer 2022 ser o ano que vocês vão fazer acontecer? E eu acredito que vocês vão falar assim, eu vou fazer. Mas o problema não é você dizer que vai fazer. Por que você não tem feito até hoje? É isso que eu quero saber. Por que vocês começaram o ano cheias de motivação, cheias de metas, né, cheias de ambição e agora já estão prontas para desistir? Estão prontas para abandonar o barco? Por que só porque eu perguntei, né, se você vai fazer acontecer, se eu te ajudar e vocês responderam sim, vou fazer acontecer? Por que não fizeram antes? É essa incógnita que eu quero desvendar com vocês hoje. Qual é a diferença de quando eu começo o ano motivada, cheia de sonhos e motivação e eu não faço o que tem que ser feito, né? Começo a criar um vale aqui comigo. E quando eu venho pra cá, né? Tem uma pessoa que tá pronta pra me ajudar, né? Uma mulher que tá pronta pra se dispor, pra acreditar em mim, pra me dar as melhores ferramentas, contribuir com a sua experiência de vida, né? Com a sua experiência profissional. Por quê? Que quando vem essa pessoa, eu novamente me sinto motivada. Mas o que vai fazer eu não desmotivar como eu me desmotivei no início do ano aqui, dizendo que eu ia fazer as coisas acontecerem? Por que esse vale agora, que ele vai ser anulado? Me explica. Por que o vale agora, ele não vai fazer você cair nele mais? Podemos continuar aqui só no Instagram? Oi? Pode continuar no Instagram aqui, né? Continuar. Tá bom, meninas, nós vamos continuar aqui. Se der tudo certo, a gente volta pro YouTube. Já diminuiu bastante. Tá bom? Mas, gente, se estiver incomodando alguma coisa no YouTube, se você estiver com algum chiadinho, se vocês quiserem, pode vir aqui pro Instagram, viu? Nós vamos fazer acontecer aqui hoje.
Nós temos 2 plataformas maravilhosas para trabalhar e sem aula a gente não fica. Gente, tô até sem filtro. Hoje a maquiagem tem que fazer valer a pena, né? Porque estamos até sem filtro. E aí, galerinha? Eu quero que vocês me respondam aquela perguntinha que eu acabei de fazer. O que vai fazer vocês não caírem nesse vale de desistência? No vale de fracasso? No vale de desânimo? Né? Nesse vale de desmotivação? De desistência? De fraqueza? O que vai fazer você não desistir? É isso que eu quero saber. E eu tenho certeza que a maioria de vocês nem sabe responder. Vocês devem estar pensando assim, mas eu não sei. Porque todo ano eu começo com grandes sonhos. Todo ano eu começo cheia de motivação. Todo ano eu começo dizendo que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. E dá lá 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vamos muito, 6 meses. E eu já desisti. Eu já abandonei. Eu não dou conta mais. Parece impossível e parece que vai ser mais um ano de promessas. Algumas estão colocando aqui constância. Constância também. Mas por que eu não consigo ter constância? Vocês vão ver que eu vou entrar nos questionamentos profundos com vocês. Eu vou começar a desvendar, né, na mente de vocês tudo que está impedindo vocês de crescerem, de vocês evoluírem, né, de vocês avançarem na vida de vocês. Então, pra gente começar agora, são 9 horas e 20 minutos, e eu quero que você pare um pouquinho, coloque o celular, né, encosta ele em algum lugar, se você puder, e eu quero que você feche seus olhos um pouquinho, vai, gente, por favor, né, não seja desobediente, me ouça, vocês estão aqui para aprender, não estão? Então deixa que eu vou conduzir vocês e eu prometo agregar o maior ensinamento que eu puder. Só que antes da gente começar, você sabe que o tema da aula de hoje é um tema super importante. Na verdade, é o tema que eu sou mais apaixonada em ensinar, né, em ministrar como aula, que é a parte da gente entender quais são as nossas crenças limitantes, quais são os nossos traumas e quais são os nossos bloqueios emocionais. Essas 3 coisas, as coisas que mais impedem o ser humano de avançar na vida. Seja homem, seja mulher. São as 3 coisas que impedem a gente ter sucesso na vida. Por isso, eu quero que você comece transbordando na vida de outras pessoas. Eu quero que você comece transbordando na vida de outras mulheres, principalmente. Pega esse aviãozinho que tá bem aqui, sabe? No finalzinho da live aqui. E convida o máximo de mulheres que você puder. Quem sabe, né? Alguma dessas mulheres que vai entrar aqui agora estava precisando ouvir algo, né, que eu vou dizer, e quem sabe você foi a ponte para trazer ela para esse lugar aqui, para ela poder aprender, para ela poder evoluir também. Talvez, vou contar um testemunho para vocês bem breve. Uma das meninas que foram minha aluna de mentoria, ela não era minha seguidora, ela nem me conhecia. E na terceira aula, né, do nosso desafio, que foi até na última aula do desafio, a amiga dela, que me seguia já tinha um tempo, compartilhou, né, a aula, né, a live, né, com ela. E ela falou que entrou por acaso, e aí pegou bem no ponto que eu tava falando, algo assim, que ela tava se sentindo sozinha, que ela tava se sentindo desmotivada, que ela não sabia mais o que fazer, que ela tinha tentado muitas coisas e nada tava funcionando. E aí ela recebeu essa live, né? E acreditem, a amiga que mandou a live não se tornou minha aluna, mas ela que entrou no rompante ali, sabe? Porque uma pessoa compartilhou uma live. Ela se tornou minha aluna. E ela é uma das minhas alunas mais dedicadas e aplicadas. Ela é uma das que teve um resultado mais maravilhoso, mais intenso. Ela transformou a vida pessoal dela, ela transformou o noivado dela, ela transformou a vida financeira, o trabalho dela, né? Ela começou a empreender, saiu de um trabalho, foi empreender, tá tendo sucesso. Gente, foi assim, 40 dias, foi uma revolução na vida dela. Por isso que eu falo pra vocês, não é enjoo meu de ficar pedindo pra vocês trazerem pessoas pra live, porque eu não preciso, gente, não preciso. Centenas de mulheres me procuram diariamente no Instagram, né, pedindo conselhos, pedindo umas coisas no direct. Se eu quisesse vender só para as mulheres, só pelo direct eu conseguia. Mas eu faço a aula para vocês, por quê? Porque é uma maneira de eu atingir pessoas que eu ainda não conheço, principalmente as mulheres que vocês conhecem, que vocês seguem. Então, pega esse aviãozinho aqui e compartilha para 10 mulheres.
nós vamos começar a transbordar uma na vida das outras. Esse é o primeiro segredo de sucesso. Se você quer reter só pra você, esquece. Copo, quando fica muito cheio, basta uma gota e ele começa a transbordar e vaza tudo. Então vamos começar? Eu falei pra vocês fecharem os olhos. Deixa eu chamar aqui umas 10 mulheres. Espera aí, gente. Vamos chamar aqui umas 10 mulheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Já fiz a minha parte. Espero que vocês tenham feito a de vocês também. Gente, eu tô um pouquinho tossindo um pouco, quando eu tô um pouco gripada. Peguei essa gripe do Lemuel. Menino, você já viu, né? Esse tempo é uma maravilha, esse tempo. A criança. Os pais que se lascam, né? Com esses resfriados. Então, quero que você feche seus olhos. A gente já riu, a gente já conversou, mas agora é hora da gente realmente entrar no nosso conteúdo. A gente vai descobrir quais são os nossos traumas, os nossos bloqueios, tá bom? Vocês são obedientes, hein? Olha a gente entrando na live. Parabéns. Gosto de mulheres assim. Fecha os olhos. Eu quero que você solte os seus braços. Sei que você teve um dia cansativo, talvez estressante, talvez você passou por algumas situações, né? Antes de começar a aula, né? Põe menino pra dormir, faz janta, né? Chega em casa do trabalho, se você passou o dia com seu filho em casa, organizando a casa. E aí, chega o final do dia, a gente tá igual, sabe, uma vela que no final dela ela já começa a acabar e ela já começa a perder a força dela, o fogo vai diminuindo. Assim são muitas vezes somos nós, que somos consumidas, né, como uma vela. E então eu quero que você solte seus braços, balança as mãos, deixa o sangue circular, pra gente reter o maior, né, atenção para vocês aprenderem, porque eu não quero que vocês fiquem desfocadas. Eu não quero que vocês fiquem, sabe, perdidas. Eu quero que vocês absorvam o máximo de conteúdo que eu puder dar para vocês hoje, o máximo de ensinamento que eu puder dar para vocês hoje, tá bom? Então, agora você vai parar, fechar os olhos, continua com os olhos fechados se você ainda não tá. Eu quero que você faça 3 respirações fundas comigo. Eu vou contar e você vai fazer comigo. Isso é pra gente oxigenar, né, o nosso corpo, o nosso cérebro. Que a gente tá cansada, né? Foi um longo dia para todas nós, né? Homens e mulheres, tem homens aqui também que eu estou vendo. Então, vamos relaxar um pouquinho, né? Pra gente poder aprender, porque vai vir uma aula daquelas para vocês agora. Se preparem. Se você ainda não pegou um copinho de água, eu sugiro que você pegue um copo de água ou então uma garrafinha. Peça para alguém pegar para você, se tiver como, para você não ter que se levantar agora, porque vocês vão precisar de água, viu? Vamos fechar os olhos e respirar para a gente começar? Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca devagarzinho. Quero que você enche o peito, bem, enche mesmo. Solta. Solta. Você se sente mais tranquila? Você se sente mais serena? Parece que acalma os ânimos, acalma, né? De um dia longo, estressante, de um dia um pouco conturbado. Talvez eu não sei como foi seu dia, o que aconteceu no seu dia, né? Se foi um dia de estresse, um dia de situações, ou às vezes você se sentiu triste, né, desmotivada, desencorajada no dia de hoje. Essa oxigenação é pra gente relaxar. Relaxa. Deixe seus batimentos voltarem ao normais, viu? Isso não é aula de yoga, viu, gente? Mas é porque a gente esquece de respirar. Sabe quando às vezes a gente tá correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e de repente você faz assim, ó. Sabe? Que você dá aquela... Chega a dar aquela suspirada, é porque a gente não para nem pra respirar. A gente tá numa situação tão atordoada, né, de situações de problemas, de
sabe, de conflitos emocionais que a gente simplesmente não consegue vencer isso. A gente não consegue sair dessa situação e a gente entra num marasmo assim, ó, de, sabe, um emaranhado de problemas diários e a gente nem respira. A gente não respira, a gente não para, a gente não consegue tomar água, nada disso. E não adianta você continuar assim, porque também nada vai mudar, viu? Então vamos aprender? Eu agora acho que vocês já estão mais tranquilas, vocês já respiraram, vocês já se centralizaram, né? Vocês agora estão prontas para começar a receber aí uma grande informação, né? Sobre como está o seu estado emocional hoje, como está as suas emoções. A primeira coisa que eu quero te perguntar hoje pra gente começar é: você consegue identificar algum trauma na sua vida? Você consegue identificar alguma situação que aconteceu na sua infância que te afetou? Que algumas pessoas já sabem de cara, sabe? Que traumas são esses, né? Que às vezes é um abuso, às vezes foi um abandono, né, dos pais ou de alguém que você era do seu seio familiar. Ou às vezes você sofreu algum tipo de agressão física, psicológica, eu não sei, né? Mas existe uma estatística, né, dentro da psicologia que fala que a maioria dos nossos traumas, eles acontecem, meninas, entre a nossa primeira janela que existe, né? Uma janela que existe na nossa mente, que acontece, que é entre os 7 e os 14 anos de idade. Então, nessa faixa etária dos 7 aos 14 anos, é onde acontece a maior... Eu posso falar pra vocês não se assustarem. Mas o maior índice de traumas na vida de uma pessoa é entre os 7 e 14 anos. Ali se abre uma janela, né, na mente. E muitos problemas que vocês enfrentam na vida de vocês hoje pode ser fruto de algum bloqueio, de algum trauma que aconteceu lá na infância. Por quê, Mayara? Naquela época, vocês não tinham uma percepção, vocês não tinham, né, um senso de defesa, de falar assim: poxa, mas esse trauma, isso que fizeram comigo, foi errado, né? Sejam todas bem-vindas, meninas que estão chegando agora, viu? A gente já começou a nossa aula. Vamos falar sobre traumas, bloqueios e crenças limitantes que impedem a gente de ser uma mulher de sucesso. Convida mais 3 amigas para assistir junto com você. Lembre-se, nós somos a média das pessoas que a gente convive. Eu vou falar sobre isso também. Crenças hereditárias, crenças sociais, tá bom? Então, meninas, nesses 7, 14 anos de idade, eles acontecem muitas coisas que às vezes a gente não sabe como se defender. Por exemplo, uma criança de 7 anos, se ela sofreu algum tipo de abuso, né, ela não tem uma percepção que ela precisa se defender. Essa criança, ela não sabe como se defender. Essa criança, ela não sabe como não falar não para aquilo, para que não aconteça, né? Então, quando eu sou criança, né, vamos colocar nesse sentido assim para vocês compreenderem. Quando eu sou uma criança e eu sofro algum tipo de trauma, né, um abandono, um abuso, uma agressão, né, essa agressão ela pode ser tanto física quanto verbal, porque existem muitas agressões verbais que pode acontecer, né, durante a infância, principalmente a vinda dos pais, que são as figuras ali, né, que exercem autoridade sobre a nossa vida durante a infância, né, que são as pessoas que são referências para nós ali de cuidado. E muitas vezes a gente não sabe como se defender daquela situação. E a gente carrega aquela situação, né, aquele episódio, por anos da nossa vida. Tem gente que morre carregando isso. Porque ela nunca teve percepção o estrago que pode acontecer na vida dela se ela não resolver aquela situação. Tem gente que acha que é normal. Ah, já passou. Ah, já ficou lá na infância. Né? Tá tudo bem. Ah, eu era uma criança, né? Hoje eu já sou uma mulher adulta. O que tem que aconteceu na minha infância? Mas ela esquece de uma coisa. Ela esquece que os efeitos desse trauma,
ele está presente na vida dela todos os dias. Está presente na sua vida todos os dias. Às vezes você fala assim, Mara, mas o trauma que aconteceu comigo, ele não me afeta. Eu, ficou lá no passado. Mas e os efeitos? A causa foi, né, aquele trauma. Mas e os efeitos? Você ainda é uma mulher insegura? Você ainda é uma mulher que todos os dias carrega um monte de medo? Sabe? Não consegue avançar, não consegue evoluir, porque tá cheia de medo? Você é uma mulher desconfiada, desconfia de todo mundo? Você é uma mulher rancorosa, tem uma dificuldade gigantesca de perdoar? Quantas pessoas vocês carregam, né, nas costas por falta de perdão? Quantas pessoas, gente, vocês carregam por falta de perdão? Quantas? Então, deixa eu te falar. Não adianta falar que não carrega trauma. Não adianta falar que os traumas já foram bem resolvidos, que ficaram na infância. Se você todos os dias lida com os efeitos dele na sua vida, se você não consegue avançar, se você não consegue evoluir, se o seu casamento não consegue ser um casamento sólido e feliz, se você não consegue se entregar verdadeiramente no seu casamento, se você não consegue confiar em nenhum homem por algum trauma que você sofreu, onde essa pessoa, a referência dessa pessoa, né, era homem, né, que causou esse trauma, esse bloqueio na sua vida. Como? Aí vocês dizem pra mim assim, não, tá tudo bem, tá? E como é que tá a criação dos filhos? Tem mulheres que pensam nem ter filhos. E não é por conta de uma escolha, decidir. Porque quando você faz isso por uma decisão, sabe, bem clara, né, bem resolvida, tá tudo bem. Agora, quando você não sabe que você precisa, sabe, resolver aquela situação, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu vou contar um testemunho pra vocês. Quando criança, né, eu cheguei a sofrer, né, eu falo que foi um abuso, mas não é um abuso, não chegou a ter o ato sexual, só pra explicar para as pessoas entenderem o que é. Né? Que existe você ser molestada e existe você sofrer um abuso, né, que o abuso é quando existe realmente ali o abuso sexual, eu estou falando explicitamente do abuso sexual. E quando existe penetração, acontece todo o procedimento, né? Mas, o que aconteceu? Eu cresci sendo uma menina completamente desconfiada, não consegui confiar em homem, eu tive muito problema com relacionamento na minha fase, né, de juventude, né, no meu início ali da fase adulta. Cresci com uma visão completamente deturpada do que era sexo. Então, assim, o mundo vai lá e corrompe todos os princípios cristãos, né? Todos os princípios do Senhor na nossa vida. E você começa a enxergar as coisas com os olhos deturpados, né? Você começa a ter uma visão negativa sobre aquelas coisas. Olha para vocês terem uma noção do quanto a gente pode ser afetado. E se você não resolve essas situações, se você não resolve isso vai afetar seu casamento. Isso vai afetar a criação de seus filhos. Isso vai afetar seu bem-estar com você mesma, o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Isso vai afetar o seu relacionamento com Deus. Isso vai te deixar uma pessoa extremamente desconfiada de todo mundo. É isso que acontece. Então, quando a gente não consegue resolver esses traumas, eles vão destruir. Ele destrói tudo que está à nossa volta, inclusive nós mesmos. Ele destrói. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vocês estão que comenta aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui. Boa noite, sofri um abuso e nem sabia o que estava acontecendo. Vou falar sobre isso também. Só fui revelar o acontecido depois de 30 anos. Eu tenho um grande trauma, passiva demais. Sofro muito, não confio mais em ninguém. Glórias. Eu não vivo por mim, sim para as outras pessoas. Isso é um bloqueio, né? Que a gente tem também de achar que a gente tem que viver para as outras pessoas. Então, eu tava contando testemunho para vocês, né? Pra gente adentrar o conteúdo, né? Pra gente fazer uma introdução. Quando eu comecei a fase adulta, né?
eu achava que tava tudo bem, que... na verdade, eu não tinha percepção do que tinha acontecido. Eu tinha o quê? 7 anos? Acho que 7 anos, exatamente 7 anos. Escreve aqui, só para as meninas entenderem. Quem sofreu algum tipo de trauma, quem sofreu alguma experiência negativa, algum abandono, algum abuso, né, algum tipo de agressão, qualquer coisa que afetou e marcou sua infância, quantos anos vocês tinham? Vocês vão ficar chocadas que a maioria vai colocar aqui 7 anos, vocês acreditam? Existe um número, né, simbolicamente, né, ele tem inúmeros significados, né, na Bíblia o número 7 tem um grande significado, dentro da psicologia, então não é um número por acaso, viu, gente? Vocês vão ficar pasmas. Sempre que eu faço essa pergunta, a maioria responde que sim, né, mas eu estava dentro da faixa dos 7 anos. E eu, né, por ter 7 anos de idade, eu não tinha entendimento, eu não tinha percepção do que tinha acontecido. Eu nem sabia o que tinha acontecido, gente. Juro por Deus, eu não sabia. Eu passei anos da minha vida, passei toda a minha adolescência, entrei na minha fase de juventude sem saber o que tinha acontecido. Eu não tinha certeza se aquilo era um abuso. Eu sabia, eu tinha o sentimento que tinha acontecido algo errado, mas eu nunca soube o que era. Primeiro, porque eu nunca tive uma visão clara, uma lembrança clara do acontecido, né? Até porque não foi uma única vez. Eu não tinha, né, uma visão clara daquilo. Eu não conseguia lembrar perfeitamente das cenas, de tudo que acontecia. Era como se fosse pedaços, né, de lembranças e que parece que não se encaixava, sabe? Parecia um dominó, um quebra-cabeça, perdão, que não se encaixava e eu não conseguia ter entendimento. Aí que eu dos 5 aos 11 anos, 7 anos... Meu pai saiu de casa, fiquei muito mal. Olha aí, tá vendo? Eu sempre com 7 anos, gente. E como eu não tinha percepção, eu achava que era coisa da minha cabeça. Por que eu tô falando isso pra vocês? Por que eu tô me expondo pra vocês aqui hoje? Porque talvez vocês estão passando por isso, estão lembrando, né, de alguma situação que aconteceu no seu passado, na sua infância, e você não tem a percepção, né, você não consegue se lembrar verdadeiramente se aquilo realmente aconteceu. Existe uma influência, né, maligna que tenta nos afetar a nossa memória de uma maneira que, isso eu tô falando na forma espiritual, também vou falar na forma da psicologia, como que funciona. Dentro da forma espiritual, a gente sabe que isso é um ataque maligno, né? Ele não quer que a gente se lembre. Ele quer que as nossas memórias fiquem ocultas. Por quê? Porque se eu me lembrar, eu posso vir a tratar aquilo ali e resolver e pronto. Mas se eu nunca ter certeza do que aconteceu, eu sempre vou carregar aquela dúvida. Será que aconteceu de verdade? Será que realmente aconteceu? Então, agora dentro da psicologia, por que a gente faz? Por que acontece isso? Por que eu não consigo muitas vezes lembrar da minha infância? Tem gente que tem dificuldade de se lembrar da infância. Tem gente que não consegue se lembrar de episódios, gente, que aconteceram. E isso acontece porque, como uma forma de nos resguardar, de nos prevenir, a nossa mente, ela cria, né, como se fosse ela bloqueia certas lembranças para que não gere sofrimento pra gente. Então, quando a pessoa sempre me fala assim, nossa, eu quase não lembro nada da minha infância, eu tenho dificuldade de lembrar da minha infância, naquela hora, né, quando a pessoa fala isso, as minhas anteninhas já ficam assim, ó, plim, 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 bloqueio, trauma. Por quê? Porque eu já vi isso demais, gente. São mais de 30 mil mulheres todos os dias falando comigo. São mais de 155 desbloqueios que eu já fiz. Eu já ajudei mulheres a ressignificar trauma, gente, tudo que vocês imaginarem na vida de vocês, viu? Então, eu sei identificar. Gente, eu consigo olhar pra pessoa, é incrível, porque anos de experiências, né? Isso, né? Não é da noite pro dia que isso acontece. Mas eu olho no olho de uma mulher hoje, eu consigo saber se ela tem algum trauma ou se ela não tem. Por quê? Mas era porque ser vidente? Não, não sou vidente. É porque nós mostramos para as pessoas quem a gente é através da nossa feição, através dos nossos gestos, né? Através da nossa aparência, através das nossas falas, do nosso comportamento. Então, o jeito da pessoa conversar, o jeito dela falar, do jeito dela andar, do jeito dela se vestir, do jeito dela olhar para as pessoas, né? Eu consigo identificar a feição do rosto dela. Diz muito, gente. A feição do rosto de vocês, o modo como vocês andam, como vocês se gesticulam, como vocês conversam, revela muitas coisas a respeito de vocês. Tem gente que fala assim, eu sou relax. E a pessoa sempre tá
Tá triste? Tá de cara fechada? Tá olhando sempre pra baixo? Não consegue encarar as pessoas nos olhos? Não consegue cumprimentar as pessoas com um sorriso? Mas diz que tá tudo bem. Que ela é ó, vibe da paz. Mas não é verdade. Não é verdade. Ela não tá bem. Isso é um mecanismo de defesa que ela criou para ela não revelar para as pessoas o quão ferida e machucada ela está. Quanta falta de perdão ela carrega. Mas por que você está falando tanto assim de traumas, de bloqueios, né? Porque o que tem impedido você, na verdade, o que distancia você de quem você é e para quem você quer ser, a versão da mulher que você não quer mais ser e para a versão da mulher de sucesso que você deseja ser, o que está distanciando essas duas coisas são as suas crenças limitantes. Que essas crenças limitantes são fruto dos seus traumas, são fruto dos seus bloqueios. Uma crença, ela só tem poder de impedir a gente de avançar na vida quando ela se torna um fato. Então, vamos supor que você sofreu algum tipo de abuso, de abandono. E essa foi um trauma, mas ainda não é uma crença. Aquilo foi um trauma, né? Quando você começa a viver aquela experiência, que você começa a ficar mastigando aquilo ali, que você começa a ficar dizendo e remoendo pra você mesma que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso não é pra você, aquilo vai se tornando uma crença. Talvez essa crença ela veio de outras pessoas que te falaram isso, talvez essa crença veio da sociedade, talvez essa crença veio de você mesma, veio do seu círculo de amizade, veio do seu trabalho, não sei de onde que veio, né? Cada pessoa está inserida aqui no meio, cada pessoa convive com um tipo de pessoas, né? Tem um ciclo de amizade, um ciclo de convivência. Então, aquela crença ela só vai se tornar um fato quando você validar ela. Por exemplo, se você tem anos, aconteceu um trauma com você e você cresceu se sentindo insegura. E você sempre acreditou que você era uma mulher insegura, que você não ia conseguir ser feliz, que nenhum homem ia te amar. E aí você vai lá e arruma um relacionamento. Entra num relacionamento. E aí, esse relacionamento não dá certo. Essa pessoa te abandona, essa pessoa te magoa. E aquela crença que você tinha de que você nunca ia ser feliz se torna um fato. Porque foi lá e foi comprovado. Mas, na verdade, a gente esquece de analisar as coisas. Mas, peraí, esse relacionamento, ele era realmente um bom relacionamento? Ele realmente era um bom homem? A gente não olha essas coisas. E aí, o que acontece? Eu simplesmente começo a dar veracidade para as minhas crenças e faço delas um fato. Aquela crença se tornou um fato, ela vira um bloqueio na nossa vida. E vocês estão carregando bloqueios há anos. Vocês estão cheias de bloqueio. Tem um monte de crença errada com dinheiro, tem um monte de crença errada sobre sucesso, tem um monte de crença errada sobre casamento, sobre criação dos filhos, sobre o papel da mulher, sobre se sentir como uma mulher de sucesso. Crenças, né? Um monte de crenças religiosas que afastam vocês de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Se você não começar a parar para pensar e encarar o seu passado, não adianta ficar pegando o seu passado e colocando ele debaixo do tapete, porque ele não vai se resolver sozinho. E ele não vai desaparecer da noite pro dia, só porque você não quer mais enfrentar ele, não quer conviver mais com aquilo. O que vai fazer você avançar é você ir lá e ressignificar. Tudo, gente. Ressignificar cada situação negativa, cada experiência negativa, cada trauma, cada bloqueio que aconteceu na sua vida. Principalmente aqueles que estão lá na infância. É só depois que você passar por esse processo é que a sua vida vai dar um boom. Eu não sei se uma das meninas, as meninas que estão na minha mentoria, né, da turma passada, agora estão aqui na live, mas elas podem contar o testemunho pra vocês. Amanhã eu acho que elas vão participar da live comigo, vai ser super legal a live de amanhã. É a nossa aula de amanhã, né, que é a aula 2. Vamos falar sobre autoestima, sobre identidade, né, mudança de hábitos, né, como mudar os nossos hábitos em 40 dias, vai ser bem legal. Peço elas para contar o testemunho pra vocês. Mas, se alguma das meninas estiverem aqui, comenta aqui, gente, nos comentários, coloca aqui pras meninas. A vida de vocês foram transformadas depois que vocês fizeram um desbloqueio? Que vocês fizeram... A gente, dentro da minha mentoria, né, da gestão da vida feminina, eu tenho uma aula específica, né, um momento específico onde a gente faz, né, um momento do desbloqueio, né?
É onde a gente vai lá e ressignifica, a gente anula, a gente dá um novo sentido para aquele maior trauma que a pessoa tem. Eu não consigo tratar tudo numa única sessão, né, gente? Queria eu poder fazer tudo isso. Mas sempre tem aquele trauma, aquela situação, aquela experiência negativa que é a que mais te machuca, é a que mais te aprisiona, é a que mais te gera desconforto, é a que mais gera problema na sua vida. A gente vai lá naquele problema e destrói ele, ressignifica. E é imediato, gente, é instantâneo. Eu acho que é mais rápido que tomar um Advil, juro por Deus. As meninas podem confirmar, deixa elas falarem amanhã, vocês vão ver o que eu tô falando. Quem tá bebendo água? Vocês começaram a aula com um pico de energia. A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade agora também. Conforme vocês vão me ouvindo e vai gerando, né, um esforço da mente de vocês, né, principalmente quando eu falo sobre trauma, essas coisas que mexem com as nossas emoções, o nosso corpo já fica tensionado, os nossos músculos já começam a dar dor nas costas, né, dor de cabeça, a nossa atenção vai diminuindo. Se vocês não beberem água, o cérebro de vocês, gente, ele funciona à base de água. Se não estiver tomando água, vai consumindo toda a água que tem no corpo, vai baixando a energia de vocês, vocês vão perdendo o interesse, vai dando sono. Vocês querem tão louca pra poder, cheios de vícios, né? Quais são os vícios, né? Vícios de redes sociais aí. Vocês querem liberar dopamina no cérebro de vocês. Quer ficar assistindo stories, quer ficar mudando de vídeo pra vídeo, quer ver vídeo lá no... Não vou nem falar o nome do outro aplicativo, não, porque não é possível que vocês estão lá assistindo aquilo, né? Mulheres de sucesso não perdem tempo com aquilo, não. A gente não tem tempo pra ficar vendo dancinha, né, de outras pessoas, né? Pelo amor de Deus, a gente tem tempo pra prosperar na vida. É muita coisa pra se fazer nessa vida pra ter sucesso e pra gente ficar perdendo tempo com aquilo. Não dá, né, gente? Mas cada um faz o que quer da própria vida. Vambora. Ai, ai. Vamos... Deixa eu só ver que vocês colocarem aqui, que vocês encheram meu negócio de comentários. Mas o desbloqueio foi incrível, que ela tem aluna minha aqui, ó. Ediane, depois coloca pras meninas aqui. Qual foi a transformação que gerou na sua vida? As meninas que estão aqui na mentoria, depois do desbloqueio, coloca só algo assim que mudou na sua vida. Se realmente é como um Advil, é tomar o Advil, né? Você toma lá um comprimidinho, 10 minutos o problema tá resolvido. Gente, é sério, eu não tô brincando com vocês, viu? É 10 minutos e o problema tá resolvido. Vocês passaram anos da vida de vocês carregando o problema e vem alguém que fala pra vocês em 10 minutos resolve. Porque existe uma ferramenta, né, que a gente usa, né, tanto no neurodesenvolvimento, PNL, coach, mentoria, desenvolvimento pessoal, técnicas de psicologia, né, a parte própria do espiritual, porque na verdade o desbloqueio nada mais é, gente, que a própria palavra diz, renovai-vos através da transformação da nossa mente, né, ou seja, aquilo que a gente faz é o que tá lá na palavra, pode ficar em paz, não é nada todo mundo, não. Tem gente que morrendo de medo quando eu falo desbloqueio. Pensa que vai ser uma sessão de voodoo, sei lá do que é que vocês imaginam. Mas não vai, viu, gente? É algo tranquilo, viu? Na verdade, é super tranquilo o desbloqueio. Ele na verdade, é uma ação que você enfrenta, né? Que você bate de frente com as pessoas, né? Sobre como eu vou conseguir vencer, como eu vou conseguir sair daquela situação. Tá bom? Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque o nosso foco agora não é como resolver, né, como fazer a sessão de desbloqueio, porque a gente não tem como fazer a sessão de desbloqueio aqui. Eu preciso de uma aula, né, eu preciso conhecer vocês, preciso saber da história de vocês. É por isso que as minhas alunas, todas as minhas alunas, gente, eu conheço a história delas, eu converso com elas, elas têm uma sessão comigo. A sessão era de 1 hora, ficou 2 horas, né? Teve sessão quase 3 horas comigo. Por quê? Porque eu quero entender, eu quero saber quem são vocês, eu quero saber da história de vocês, né? O que tá acontecendo com vocês. Agora, deu para vocês terem uma percepção que muitas de vocês tinham traumas e vocês não tinham certeza se esses traumas aconteceram de verdade? Muitas pessoas que eu converso, inclusive eu fui assim, como eu falei pra vocês, eu não tinha uma percepção do que tinha acontecido comigo, né? Se eu realmente tinha sofrido esse abuso ou não. Eu demorei anos para ter certeza, eu demorei anos para ter confirmação. Porque eu achava que aquilo era coisa da minha mente, que era, sei lá, eu tava delirando quando criança. E era uma forma, um mecanismo de defesa que a minha mente tinha criado para que eu não acessasse aquelas memórias. Porque eram memórias de dores, eram memórias que geravam desconforto, né, na minha vida. E aí foi num processo de autoconhecimento, foi num processo de me conectar com o Senhor, né, de eu passar tempo com Ele, que
num belo momento, né? Inclusive eu estava no encontro da minha igreja quando isso aconteceu, foi lá na madrugada. Eu estava dormindo e eu tive uma lembrança completa, gente, assim, ó, do início ao fim do que tinha acontecido. Então, quando eu acordei, eu tive certeza que não era só lembranças, sabe, vastas, não era só qualquer coisa, mas que realmente tinha acontecido. E aí foi quando eu entendi que o problema não foi o que aconteceu, era o que estava acontecendo na atualidade. Porque aquele trauma, a gente, não me afetava mais. Como diz, eu não estava revivendo resquício do trauma passado. Mas eu estava vivendo as consequências, né, os efeitos daquilo. Eu era uma mulher insegura, eu era uma mulher desconfiada, eu me tornei autossuficiente, então eu não queria depender de ninguém. Eu consigo, eu dou conta, eu não vou depender de homem. Cresci muito ouvindo sobre isso, né? Que muitas de vocês, mulheres, já devem ter ouvido isso da mãe de vocês. E ela não quer o mal de vocês, mas elas falavam. Por quê? Porque nós somos seres humanos reprodutor de comportamento. Então eu fico reproduzindo comportamento, gente, falas, gestos, né? Jeito de vestir, jeito de conversar, jeito de sentar, tudo das outras pessoas. Então, nossas mães ouviram isso das nossas avós, das nossas bisavós e por aí foi. Principalmente, né, dos nossos avós pra cá, que foi onde teve um marco na nossa geração aí, um marco muito negativo, né, que foi a entrada muito forte do feminismo, né, na vida das mulheres. Mas a gente não vai debater isso agora, não. Eu vou falar só dos efeitos que isso acontece. Deixa eu ver aqui, ó, tem uma das minhas que eu coloquei, ó. Realmente é como a Mai está falando. A mudança é instantânea e eu senti um alívio após o desbloqueio. Comecei a ver a situação de uma outra forma. Eu falei pra vocês, é instantâneo. É um negócio assim, é surreal. Só quem faz o desbloqueio sabe o que é. Eu falo que é o momento ápice da mentoria, o momento ápice do avanço das meninas e depois que elas fazem. Existe o início da mentoria, o meio da mentoria e o final. Depois que elas fazem o desbloqueio, é como se, sabe, elas se enchessem de uma força, de uma velocidade de querer fazer as coisas acontecerem, sabe? Você nem faz, começa a acontecer na vida delas. É incrível. A Ediane mesmo tem um testemunho maravilhoso, né? Agora tá toda empreendedora. É de tanto me ouvir, acho que ela falou assim, tô cansada de trabalhar pelos sonhos dos outros. Vou começar a trabalhar pelos meus sonhos. E tem dado certo, né, Ediane? Fico muito feliz. É uma das minhas alunas mais aplicadas que tem, gente. Ela é exemplar. Ela, Gisele, as meninas todas, né, gente? As minhas turmas de mentorias, elas são muito exclusivas, né? Eu não abro turma para 50 pessoas, para 100 pessoas. Jamais, porque eu também não conseguiria dedicar meu tempo. As meninas falam comigo todos os dias. Pensa eu com uma turma de 100 pessoas, não ia dar conta nunca, né? Pensa eu realizando desbloqueio com 100 pessoas. Por isso que eu faço com uma turma pequena, é uma turma bem exclusiva, né? Um processo bem exclusivo. Alguns de vocês provavelmente vão estar na minha mentoria, né? Se vocês passarem pelo processo seletivo, né? Porque tem todo um questionário, mas depois a gente fala sobre isso, tá bom? Falando, né, sobre a questão dos traumas, né? Quando criança, eu ouvia muito isso da minha mãe. Filha, estuda, trabalha, né? Tenha seu dinheiro para você nunca depender de homem. Parece uma frase, né? Uma expressão bonita de se ouvir. Nossa, eu vou crescer, eu vou ser independente, vou ter meu trabalho, meu dinheiro. Mas na verdade, sabe o que isso acontece? A mulher, quando ela vai para a fase adulta, e principalmente quando ela começa a entrar na fase de relacionamento e ela entra para um casamento, se ela entrar com essa visão, é tiro, porrada e bomba, como o povo brinca, não vai dar certo. Por quê? Primeiro, porque casamento é uma união de duas pessoas. Segundo, porque a palavra fala que os dois são uma só carne. Então, se a palavra independência entrar dentro do relacionamento, ele já tá naufragado. Porque se é pra ser independente, eu não preciso de outra pessoa. Fico sozinha, né? Essa questão financeira, porque muitas de vocês estão com problemas de finanças no casamento de vocês, na vida pessoal, né? Por que vocês estão enfrentando problemas financeiros? Porque vocês aprenderam desde criança que vocês tinham que fazer acontecer e que vocês, né, dependiam só de vocês, que o sucesso era algo, né, que eu só conseguia ter se eu tivesse uma carreira bem sucedida, se eu tivesse ganhando muito dinheiro, se eu estivesse muito bem resolvida. Só que quando eu caso, quando eu formo uma família, né, eu agora preciso entender que
não é mais o que eu ganho, não é mais o que meu marido ganha, é o que nós ganhamos junto. É a renda que a gente forma para nossa família. Por isso que eu tô vendo muito casamentos, gente. O ano passado, né, 2021, foi em agosto, acho que foi em agosto, eu realizei o maior evento online sobre casamento, sobre restauração de casamento. Foi algo surreal, assim, foi um marco, né, na minha vida, foi um marco aqui no Instagram. Gerou tantas transformações, né, no Casamento Restaurado, que é o curso que eu fiz. Foram 8 meses de mentoria, foram 8 semanas de mentoria, tratando tudo isso. E no final da mentoria, as meninas falavam muito, Mai, eu era super contra, quando você falava que esse pensamento era errado, que não sei o que, eu não entendia. Só que quando você foi falando das partes, né, sobre os efeitos, sobre como aquilo afetava a nossa vida, e eu fui percebendo que eu tinha todos aqueles problemas, eu falei, gente, se eu tenho todos os problemas, então tá uma coisa errada. E aí, o que acontece? Se eu não tenho o entendimento, né, a clareza e a sabedoria de falar assim, é melhor eu ouvir para eu entender se está acontecendo comigo ou não, do que eu simplesmente ia falar assim, ixi, vai entrar nesse assunto eu não concordo. Quando eu falo para vocês serem mulheres sábias simplesmente, gente, elas ouvem primeiro antes de permitir que as crenças delas já venham à tona. Por exemplo, muitas mulheres, eu já comecei a falar sobre esse assunto, elas já quiseram sair. Por quê? Toca na ferida delas. E essa ferida é uma crença. Essa ferida é um trauma. A maioria das mulheres que estão num casamento destruído, que estão machucadas emocionalmente, que estão vivendo um relacionamento completamente desestruturado emocionalmente, sem nenhum tipo de felicidade, quando elas me ouvem falar sobre isso, o coração delas se fecha. E elas já não querem mais me ouvir. Ao invés delas falarem assim, eu vou ouvir, e se fizer sentido, eu faço. Se não fizer, eu anulo. Mas quando eu já me torno aquele tipo de mulher que não faz sentido, não quero ouvir, não acredito, eu me torno uma pessoa movida pelas minhas crenças. Quando eu fui confrontada, né, sobre as minhas crenças, né, quando eu comecei aquele processo lá em 2014, né, de autoconhecimento, e foi em 2018 que tudo aconteceu, na verdade, né, minha vida só avançou, gente, vou contar um testemunho pra vocês. Minha vida só avançou quando eu, Maiara, permiti ouvir as pessoas. E quando as pessoas falavam coisas que eu não acreditava, quando as pessoas falavam coisas que ia contra, né, aquilo que eu acreditava ser um valor na minha vida, eu descobri que não era um valor, na verdade era uma crença inserida, né, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus professores, né, na infância, pelas pessoas que eu convivia, né, o ambiente que eu frequentava, pelos meus amigos, foi que eu tive uma percepção maior que aquilo estava afetando a minha vida, né, que aquilo estava afetando meu casamento, que aquilo estava afetando o meu trabalho, que estava afetando, né, a minha relação comigo mesma, a minha relação com Deus. Então não sejam esse tipo de mulheres, por favor, ouçam primeiro, sejam sábias no ouvir. Depois que vocês ouvirem, aí você toma uma decisão se você vai acreditar ou não no que eu estava falando. Mas como eu disse, né, uma das grandes crenças que a maioria das mulheres acreditam e que carregam até hoje é essa. Se você só vai ser feliz se você não depender de ninguém. E a gente está vivendo uma época de não depender de ninguém. E não tem como a gente viver, gente, sem depender das pessoas. Eu não estou falando depender emocionalmente das pessoas. Há uma diferença. Eu estou falando de você, quando você precisar, você poder contar com as pessoas. Quando você precisar, você poder procurar as pessoas. Não achar que você tem que enfrentar tudo a ferro e fogo sozinha, que ninguém tá por você. Outra crença que as pessoas carregam é de que ninguém se importa com você. Isso é a maior crença, essa é a maior mentira contada nos últimos tempos. Quem foi que disse que ninguém se importa com você? Não é porque sua mãe, seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu papagaio, sei lá quem foi, falou pra vocês, ninguém se importa com você não, ninguém importa com a gente não. Essas pessoas são pessoas feridas, são pessoas que estavam machucadas naquele momento e elas disseram isso pra você. E você acreditou naquilo como uma verdade. Eu quero que você anota aí no seu caderninho, né, que se você tá assistindo uma aula, provavelmente você tem um caderninho pra anotar. Crenças são mentiras contadas como verdade. Então, aquilo não é uma verdade, mas ela foi contada como uma verdade para você. Como foi que ela criou raiz na sua vida? Foi quando ela foi dita por uma pessoa de confiança do seu respeito, né? Principalmente quando é sobre pais. Quando é pais, ou então avós, tios, aquela pessoa que te criou, aquela pessoa tem muita influência sobre você.
Então, se um pai fala isso, se uma mãe fala isso, aquilo inconscientemente se torna uma verdade. Às vezes você não teve tempo nem pra discernir, nem pra pensar. Peraí, será que meu pai e minha mãe tá falando isso? É verdade ou não? Né? Às vezes a gente não consegue ter esse entendimento. Mas quando eu estou numa fase de descoberta, eu estou numa fase, né, de entender de como minha mente funciona, sobre as coisas que eu acredito, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a encontrar um monte de pontas soltas na sua vida. Por que eu acredito nisso? Por que será que realmente isso faz sentido? Acreditar nisso? Será realmente que as pessoas que falaram isso, né, estavam querendo o meu bem? Ou será que as pessoas estavam feridas também? Por exemplo, muitas meninas cresceram aqui ouvindo da boca das mães que homem não presta, que homem é tudo igual, que homem não muda. Por quê? Era uma verdade, Mayara? Não. É porque elas estavam machucadas com relacionamentos que elas tiveram, mas por falta de sabedoria e discernimento, elas disseram aquilo como uma verdade para você. Muitas de vocês estão infelizes por conta de mentiras que foram contadas por pessoas de confiança. Muitas de vocês estão com problemas financeiros, estão com dificuldade de prosperar na vida, estão passando por dificuldades financeiras, estão cheias de dívidas, não conseguem aumentar a renda de vocês, não conseguem investir, não conseguem sair de onde vocês estão. Tem algumas de vocês que estão até entrando no buraco por conta de crença. Algumas de vocês ouviram que ser rico não é para todos, que ser rico é algo desonesto. Ah, ninguém fica rico fazendo nada honesto. Ah, ninguém fica rico da noite pro dia. Ah, porque ser rico não é para todo mundo. Ah, porque o dinheiro é sujo. Ah, porque para você prosperar você vai ter que mexer com coisa errada. Ah, porque para você ser rico você tem que ser formada, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que falar 2, 3 línguas. Ah, não. Ser rico é só para quem já é filho de rico. É só para quem é herdeiro. Quantas de vocês já ouviram isso? Ih, não. Minha filha, a família inteira é pobre. Você também vai ser pobre. Não ilude, não. Não ilude. Para de sonhar. Você sonha demais. Vai só ouvindo as coisas que talvez vocês ouviram quando criança. Vocês sonham demais. Bota o pezinho no chão, minha filha. Ah, minha filha, se você não casar com um homem rico, tem jeito? Não, você nunca vai ter dinheiro na vida. Quantas de vocês já ouviram coisas absurdas como essas? Quantas de vocês? Quantas de vocês cresceram com o coração cheio de sonhos e alguém veio lá e falou pra você: isso não dá dinheiro, não, mexe com isso não, vai estudar. Se você não estudar, você não vai ter dinheiro na vida, não. Só que eu conheço milhares e milhares de mulheres formadas, pós-graduadas, com mestrados, algumas até com doutorados, e que não prosperaram na vida. Que não prosperaram na vida. Então não tem a ver com estudo. Agora vamos desmistificar as crenças. Não tem a ver com estudo. Não tem a ver com quanto tempo você passou na faculdade, se você tem uma faculdade ou não. Muitas mulheres, gente, muitas que eu conheço, que têm sucesso mesmo, sucesso financeiro, vamos falar assim, que são bem financeiramente, bem sucedidas financeiramente, a maioria delas não são formadas, não tem graduação, né? A maioria delas não se casaram com rico, a maioria delas não são herdeiras, viu? A maioria delas não mexe com coisa errada, viu? A maioria delas nem tá, gente, envolvida com coisa errada. Mas são mulheres que decidiram lutar pelos sonhos delas, que foram trabalhar pelos sonhos delas e pararam de trabalhar pelos sonhos dos outros. Vocês saem para trabalhar todos os dias e a maioria de vocês está saindo para trabalhar pelos sonhos dos outros. Eu não consigo entender isso. Cara, se for para me trabalhar das 8 às 18, todos os dias, de segunda a sexta, tem umas vezes que tem que trabalhar até no sábado. Chegar no final do mês, eu ter o mesmo salário, eu posso trabalhar o quanto for, que eu vou ter o mesmo salário, nada vai mudar. Se você não trabalha com hora extra, se você não trabalha com venda, seu salário sempre vai ser o mesmo. Você pode ser a melhor funcionária da vida, seu salário vai ser o mesmo.
eu ficaria louca. Nunca fez sentido pra mim, gente, sério, desde a minha adolescência, nunca fazia sentido pra mim eu trabalhar por um salário. Meu primeiro emprego, né, de carteira assinada, foi, eu trabalhava como secretária. Com uns 3 meses que eu estava trabalhando, eu já comecei a entender que aquele negócio não era pra mim, porque eu falava assim, cara, mas eu vou trabalhar, pra eu ganhar só isso aqui? Não é uma coisa errada, né? Por quê? Porque antes de trabalhar naquele emprego, eu tinha 15 anos, a minha mãe tinha salão. E aí, desde pequena, minha mãe estava assim, se você varrer o cabelo, se você lavar um cabelo pra mim, se você passar uma hidratação no cabelo da cliente, a mamãe te dá R$2, te dá R$5. Então, tinha sábado que eu ajudava tanto a minha mãe, que tinha chato que, tipo, com 14 anos, 13 anos, tinha R$50, gente. Aí eu ficava fazendo as contas, né? Eu falei assim, gente, se eu trabalhava só no sábado e às vezes eu tirava 150, R$200 de uma menina de 13, 14 anos, o que eu tô fazendo sentada aqui numa cadeira, trabalhando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, tendo que estudar à noite, pra ganhar um salário mínimo naquela época, acho que o salário mínimo, eu não lembro, mas acho que era 600, era 500, alguma coisa, não lembro não. Tem muito tempo isso. Chegamos na casa dos 30, gente, aí parei de contar. E aí, não fazia sentido. Nunca fez. Logo eu saí, né, desse emprego, aí eu já comecei a trabalhar com eventos, feiras, né, no centro de convenções, e aí eu trabalhava por final de semana, né, quando tinha feiras durante a semana, eu ganhava R$70 por 6 horas de trabalho, todos os dias, aí você multiplica. Tinha dia que eu conseguia fazer 2 eventos no dia, que às vezes eu saía de uma feira de manhã, que ia até a tarde, e entrava numa outra no centro de convenções, que era das 4 às 10. Então, às vezes eu ganhava por dia R$140. E aí tinha festas finais de semana, às vezes ia fazer lançamento de alguma festa, né, divulgação, eu trabalhava, divulgação de algum outro evento, de alguma feira, de alguma coisa, eu sempre estava fazendo coisa. Ações, né, Vivo, Claro, dessas lojas de eletrodoméstico. Então, assim, eu, uma menina de 15, 16 anos, eu ganhava 2 mil, 3 mil. Então, não entrava na minha cabeça, gente, trabalhar por um salário. Nunca entrou. Então, eu fico vendo vocês, e é claro que é uma liberdade de escolha as pessoas fazerem isso, mas eu tô trazendo só uma reflexão. Eu fico vendo vocês se sacrificando pros sonhos dos outros. Por quê? Porque quando eu trabalho vendendo as minhas horas, na verdade eu tô trabalhando pelos sonhos dos outros. E talvez você tá trabalhando por uma crença, não é nem pelo dinheiro, é por conta de uma crença, de você achar que você não é capaz, que você não pode ter seu próprio negócio, que você não pode fazer uma renda extra, que empreender não é para todo mundo, que empreender é só para mulheres inteligentes, que empreender é só para mulheres, né, que são dotadas de conhecimentos, de características, né, de dons. E não é verdade. Não é verdade. Qualquer mulher pode começar a empreender. Qualquer mulher, gente, pode ter seu próprio negócio. E quando eu falo ter um próprio negócio, às vezes vocês ficam pensando que eu falo assim, abre uma empresa com 30, 40 funcionários, folha de pagamento, imposto. Não é sobre isso. Existe um modo de você começar a empreender dentro da sua casa. Nesse exato momento, eu estou sentada no estúdio que a gente montou na minha casa, gente. A 3 quartos pra frente, meu filho tá dormindo, né? Ele tomou banho, colocou pra dormir, sentei aqui pra trabalhar. Na minha casa, gente, na minha casa. Meu marido hoje também tem um escritório na nossa casa. Então, assim, muitas vezes ele trabalha, 98% do tempo ele tá em casa, trabalhando. Então, às vezes você não precisa gastar com aluguel, gastar com imposto, com um monte de coisa para começar. Existem maneiras de você começar, né? Você pode revender alguma coisa, você pode prestar um serviço para alguém, né? Trabalhar com prestação de serviço. E aí você é muito mais bem remunerado de quando você trabalha por horas, né? Com carteira assinada. Eu tô falando isso, gente. Mas você é contra trabalhar? Não, gente, eu não sou contra. Cada um faz o que quer na própria vida. Só que eu sou contra é a pessoa desejar uma mudança de vida e não fazer nada por ela. Quantas de vocês sabem fazer milhões de coisas? Sabe fazer um bolo maravilhoso? Sabe fazer uma decoração? Sabe arrumar um cabelo? Sabe fazer uma maquiagem? Sabe fazer uma unha muito bem? Muitas de vocês são muito boas em comunicação. Gosta de conversar, gosta de vender. Quantas de vocês têm características como essa e vocês acham que isso aí serve pra nada? Deixa eu te falar, você pode ganhar dinheiro com a sua característica.
Eu sempre fui muito boa em comunicar, de conversar, apesar do meu temperamento, né, através das minhas características, ser o oposto. A Mayara, quando vem pra cá, ela é uma. A Mayara, quando vocês encontram na rua, é outra. Ah, Mayara, isso é uma farsa. Não, gente. É porque aqui eu trabalhei, né, os meus pontos fracos pra estar aqui. Eu não era a expert em comunicação. Eu não era a pessoa mais carismática, mais cheia de empatia. Por quê? Porque eu cresci sendo uma menina desconfiada. Porque eu cresci sendo uma menina introvertida, fechada na minha. Por quê? Por tantas coisas que aconteceram na minha infância, gente. O abuso, a separação dos meus pais. Então, tudo isso foi gerando uma conturbação na minha vida. Tudo isso foi gerando traumas em mim. E foi deturpando quem eu realmente era. Então, eu precisei trabalhar isso em mim. Para eu estar sentada aqui hoje, ensinando. Para eu ter uma rede social hoje, com mais de 30 mil mulheres, falando todos os dias, expondo os pensamentos, meu conhecimento, minha experiência. Vocês não têm noção. O processo que teve que ser feito. Tudo aconteceu quando a Mayara começou a desvendar as crenças limitantes dela. Quando ela começou a descrençar os traumas dela. Então, a sua incapacidade que você acha que você tem, né? As faltas de características que você acha que você não tem, que você não consegue, que não é pra você, que é sonhar demais. Deixa eu te falar uma coisa. É só uma crença limitante que você carrega. Talvez alguém apontou o dedo pra você um dia e falou que você não ia dar em nada, que você não ia conseguir, você estava sonhando demais, que você não é capaz. Quem que você está achando que você é? Pega todas essas falas, coloca elas debaixo dos seus pés e fazem dela uma mola para você sair de onde você está e chegar onde você quer. Não deixa ninguém apontar o dedo para você e dizer quem você é, o que você deve fazer, o que você deve deixar de fazer. A única pessoa que dita quem você é e o que você deve fazer é o Senhor. Só que Ele colocou em você toda a essência que tem nele. Ele te criou a imagem e semelhança dele. A palavra fala que Ele só tem pensamentos de paz ao nosso respeito, não pensamentos de mal. Por que vocês estão acreditando nas mentiras que o inimigo tem contado através da boca das pessoas? Por que vocês aceitam o chefe de vocês falar que você não é capaz? Por que você aceita sua mãe, quando era criança, falou que você não ia dar em nada, que você não estava sonhando demais, que você não bota, você precisa ser mais pé no chão, parar de sonhar. Ah, porque empreender não é para todo mundo. Ah, porque você sonha demais. Ah, porque fulano não sei o que, você está se comparando com fulano, você não é todo mundo. Até quando vocês vão acreditar nessas coisas? Até quando vocês vão ficar impedidas de prosperar na vida porque vocês permitiram alguém dizer pra você que você não era capaz? Até quando você vai dizer não pros seus sonhos? Quantas de vocês têm sonho de ter uma clínica de estética, um salão, sei lá, uma pamonharia? Como uma menina contou na live passada, que o sonho dela era ter uma pamonharia, né? No interior lá. E eu falei assim, por que você não tem? Ah, mas eu não tenho dinheiro para alugar um espaço. Eu falei, começa na sua casa. A outra me mandou mensagem assim, mas morro de vontade de ter um salão de beleza, né? Mas não tenho dinheiro. Eu falei, começa na sua casa. Qual o problema? Aí tem uma menina que falou assim, eu faço bolos muito bem, mas tipo, como que aluga um espaço? Como que contrata as pessoas, né? Como é que paga a internet, imposto, que é tão estranho? Ele começa na sua casa. Por que você não começa na cozinha da sua casa? Por que você não faz 2, 3 tipos de sabores de bolo? Você vai lá, né? Trabalha, faz seus bolos. E aí, vamos supor que você só pode trabalhar meio período, né? Você trabalha meio período fixo na carteira assinada e meio período você vai começar a empreender. Vamos supor que você chega à tarde em casa, depois do almoço. Por que você não chega, prepara a massa do bolo, faz seu bolo. Quando for lá para as 4 horas da tarde, o bolo já tá pronto, né? Você não corta as fatias, faz café e faz um suco e sai na porta do comércio. Vai nas empresas, vai nas lojas. Por quê? E aí você começa. As pessoas vão te conhecendo. Ah, Mayara, mas sozinha e tal, tipo, e aí as encomendas vêm, como é que eu vou fazer encomenda? Como é que eu vou entregar se eu vou estar na rua vendendo? Ótimo.
Existe um negócio chamado rede social. Existe um negócio chamado empreender digitalmente. Usar o digital. É só você pegar esse mesmo celular que você tá vendo aí, você vai lá, começa a estudar sobre anúncios, cria um anúncio. O que é um anúncio? Já viu um monte de propaganda que aparece no Instagram pra vocês? Você deve ter... A maioria de vocês estão aqui por conta de um anúncio que vocês viram meus. E aí você vai lá, aprende, estuda sobre anúncios, né? Que ninguém nasceu quadrado aqui, então qualquer pessoa pode aprender o que quiser na vida. Se disseram que você não tem capacidade de aprender, que você não consegue fazer tudo que você quer, é mentira. Você era uma mulher ilimitada. Deus te criou de forma ilimitada para você ser e fazer o que você quiser para sua vida. Para de acreditar nessas mentiras de incapacidade. Para de acreditar nessas crenças de não merecimento, de não pertencimento. Tem gente que acredita em crença de que não merece. Tem gente que acredita em crença de que não é capaz. Tem gente que acredita em crença de não pertencimento. Ah, mas esse lugar não é pra mim. Ah, porque empreender não é pra todo mundo. Porque ser rico não é pra todo mundo. Ai, para com isso. Deixa eu te falar, sabe qual a pessoa mais egoísta, egocêntrica que existe? É aquela que acha que ser pobre é vantagem. Quem diz que ser pobre é vantagem na vida? Me explica. Ai, ser pobre. Isso não é característica, não. Isso não é vantagem, não. Muito pelo contrário. Chega. Nossa, vocês estão dentro de casa muitas vezes, ou vocês estão num trabalho que vocês não gostam. Vai continuar aí até quando? Me explica. Até quando vocês vão continuar aí? Me explica. Só isso que eu queria saber. Até quando vocês vão continuar aí? Acabei de dar um exemplo pra vocês. Aí vocês vão pegar o celular de vocês, vão estudar, vão fazer um anúncio. Aí vocês vão colocar lá, mulheres, homens e mulheres da faixa etária. Ah, Mayara, pessoas que compram bolo geralmente tá em essa idade. Mora nesse setor aqui. Mayara, eu só vou atender esses setores aqui porque é próximo da minha casa. Que eu posso começar fazendo entrega. Ah, Mayara, mas não tem ninguém fazendo entrega pra mim. Se na sua cidade não tem iFood. Na sua cidade tem motoboy, não tem? Tem office boy, não tem? Você vai lá, conversa com o caboclo, olha, te dou tanto por cada corrida. E aí a pessoa tá lá no trabalho dela, 2 horas da tarde, morrendo de fome, aparece um anúncio seu lá, de um pedaço de bolo, né? Vamos lá, um bolo de fubá. Aí tem uma goiabada que você põe por cima, aquela goiabada escorrendo, assim, gente, grávida, eu falando de comida, morrendo de fome. Aí você corta aquele pedaço de bolo, assim, ó, no vídeo, assim, já viu aqueles vídeos que as pessoas cortam os bolos, assim, desce aquela calda de goiabada, assim, aí do lado tem uma xícara de café quentinho. Eu duvido se a pessoa não vai clicar na hora lá no anúncio e falar assim, ó, se eu quero um pedaço de bolo, eu tô louco pra comer um bolo. A pessoa entra, pronto, fez a venda. A pessoa te encomenda, você manda entregar. E aí, às vezes ela vai receber alguém na casa dela, vai falar assim, olha fulana, olha Thalita, faz um bolo pra mim, por favor, porque minha mãe, minha avó, minha vizinha, parará, vai vir aqui pra casa, eu quero um bolo. Ah, porque é pro final de semana pros meninos, porque eu não tenho tempo. É assim que você começa. É pequenininho. É lá na cozinha da sua casa. Você não precisa abrir uma confeitaria, não, minha amada. Empreender é diferente de você ser uma empresária. Empreender é você inovar em ideias. Vocês conseguem entender isso? A diferença? Por que eu tô falando sobre empreendedorismo numa aula que eu tô falando sobre crenças e bloqueios? Porque a maioria de vocês, foi vocês que responderam no questionário, que se tem algo que vocês gostariam de mudar na vida de vocês, era a vida financeira de vocês. Às vezes, vocês olham pro marido de vocês e veem ele como um rival, como um inimigo. Ele não é seu inimigo. Não era melhor você juntar forças com ele e vocês construírem o império de vocês, que é a família de vocês? Não é melhor do que travar uma batalha contra o inimigo errado, porque o seu inimigo nem é seu marido. Se você não sabe, é outra pessoa. Mas esse é um assunto para quando a gente for fazer o curso do casamento restaurado, né? Aqui agora não. Nada, vai passar 3 horas aqui falando sobre isso. Mas por exemplo, eu sou muito por comunicação, eu já tenho uma rede social com mulheres, mas, gente, vocês não têm noção, a estrutura que é esse. Às vezes vocês me veem com o celular ligado aqui, vocês não têm noção. Tem câmera ligada, tem microfone, tem luz, tem toda a parte por trás, né, do suporte, né,
que cria os grupos, que faz os anúncios, né? Que cria minhas postagens, que faz os treinos. Então é muita coisa. Pra eu estar aqui, tem toda uma equipe por trás. E quando eu fui fazer isso, quem foi me ajudar foi meu marido. Mas se eu tivesse visto ele como inimigo, a gente não estaria aqui. Vocês não estariam nem me ouvindo aqui. Porque a Mayara sozinha não chega a lugar nenhum. Eu vou só até na esquina. Com a ajuda, com o apoio e com o depender dele, o aceitar a ajuda dele, eu vou muito mais longe. Muito mais longe. Da mesma forma ele. Eu já fui ajudar ele nos negócios dele. Porque o negócio não é dele, é nosso. A partir do momento que a gente casou, não tem mais o dele e o meu, é nosso. Eu já fui trabalhar numa das nossas empresas com ele. Eu fazia o marketing da empresa. Então, deixa eu te falar. Une forças ao invés de dividir as forças. Para de acreditar no que as pessoas estão dizendo que você não é capaz. Você tá doido, você vai perder todo o seu dinheiro. Empreender é pra todo mundo. Não mexe com isso, não. Sabe com o que você não deveria mexer? Era com os seus sonhos. Os seus sonhos você não deveria mexer com eles. Você deveria deixar eles quietinhos lá. Não mexe com eles se você não vai realizar eles, não. Quantas de vocês têm um desejo ardente por anos de fazer algo, de empreender, de ter uma profissão, né? De ter uma carreira profissional, de ter um negócio? Quantas de vocês gostariam, gente, pra mim, Mayara, o que é importante pra mim numa carreira, né, num trabalho, não era mais ser a mais reconhecida, a mais remunerada, ganhar milhões, como eu pensava que seria. É eu poder todos os dias almoçar com meu marido, com meu filho. É eu poder sair com ele e levar ele num parquinho. É eu poder ir no salão a hora que eu quiser, não ter que pedir permissão pra ninguém. É a hora que eu quiser viajar com meu marido e com meu filho. A gente tá prestes a fazer outra viagem. E provavelmente vai ser dia de semana, né? Porque final de semana a gente tá fazendo as aulas, então provavelmente vai ser dia de semana. A gente vai poder viajar. Eu não tenho que dar satisfação pra chefe. Eu não tenho que pedir licença. Eu não tenho que... Não vai ser descontado, né? No final do meu mês, meu salário vai ser descontado porque eu faltei. Nada disso. Isso pra mim é importante. Eu poder levar meu filho, eu poder escolher o melhor plano de saúde, não o plano de saúde que a empresa quer bancar pra mim. Eu escolhi o melhor plano. Eu escolhi o melhor plano de saúde que a gente podia pagar. Não era o plano que os outros iam me dar. Nós escolhemos seguro de vida, não é o seguro de vida que a empresa vai te dar. É o que você merece, é o que sua família merece. Você vai deixar pra fazer as coisas, pra viajar, pra ter um tempo com você mesmo, pra sair com a sua família, só nos feriados? Só quando você tá de férias? Eu acho que não é ruim. Pra mim é ruim. E sabe o que mais me doía? Depois que eu fui mãe, eu fico imaginando que eu não passei por isso, né, gente? Mas o que é mais difícil, eu imagino, é a mãe que tem um filho e o filho tá doente. E ela tem que sair e deixar o filho com alguém. Ou numa escola, ou numa creche. Um filho doente. Ou com alguém em casa. Ela tem que ir trabalhar pelos sonhos dos outros. Eu juro pra vocês, eu não me imagino fazendo isso. Eu acho que, pra mim, isso seria a coisa que mais me machucaria. Porque, gente, eu não consigo olhar pro Lemuel, imaginar o Lemuel doente, eu ter que sair e deixar ele com alguém. Porque eu estou indo trabalhar pelos sonhos dos outros. Porque se pelo menos fosse pra trabalhar pelos nossos sonhos, eu ia falar, meu filho, fica aqui com a vovó, com o papai, com a titia, mas a mamãe tá indo trabalhar. Mas eu chamo de falar, a mamãe tá indo trabalhar pelos sonhos da nossa família. Seria diferente. Mas todas as vezes que o Lemuel adoeceu, eu não precisei deixar ele com ninguém. Eu não precisei ir trabalhar pelos sonhos de ninguém. Eu estava lá. Todas as vezes que eu não estava bem, eu não tive que dar satisfação pra ninguém. Eu podia dormir um pouco mais tarde. Eu podia ficar em casa se eu não estava bem emocionalmente. Quantas vezes a gente não tá bem emocionalmente, a gente fala assim, gente, hoje eu só queria ficar em casa, eu não tô bem. E você tem que sair pra trabalhar pelos sonhos dos outros. Não dá. Uma mulher que realmente ser uma mulher de sucesso, ela trabalha pelos sonhos delas. Ela não desiste.
ela não para. Ela não abre mão de nenhum sonho dela. Quantos sonhos você já abriu mão esse ano? Quantos sonhos você abriu mão no ano passado? Quantos de vocês tem algo que queima no coração de vocês? Né? Vou contar o meu exemplo. O Senhor colocava no meu coração há muito tempo o desejo de ajudar outras mulheres. E eu só tô aqui hoje porque eu tomei uma decisão. Quantas de vocês, Deus tem colocado coisas no seu coração, Deus tem te dado sonhos, revelações, e você, sabe, simplesmente deixa passar, isso é coisa da minha cabeça. Nossa, mas às vezes vocês me mandam assim, eu sonho tanto ajudando mulheres, eu sonho tanto ministrando sobre filhos, eu sonho tanto falando sobre casamento, que eu fico pensando assim, você acha que é só um sonho, criatura? Ou você quer que Deus baixa na terra aqui e bate uma frente a frente com você? É assim que o Espírito Santo fala. É através dos nossos sonhos. É através de alguém. É através de uma oração. É através de um momento de intimidade com Ele. Quantas de vocês estão com o coração ardendo para fazer as coisas? Arde o coração de vocês em ajudar alguém, de fazer algo para alguém. E vocês não fazem por medo. E sabe qual que é o medo? Medo do julgamento. Medo da crítica. Tá com medo do que os outros vão pensar? Desculpa, 10h30 da noite já tem menino dormindo. Tá todo mundo dormindo, né? Pelo amor de Deus, se essas crianças não estiverem dormindo. Manda esse povo se lascar. O que o povo tá querendo dizer? O que você faz? O que você deixa de fazer? Pelo amor de Deus. Não aceita. Eu espero que você não aceite mais. Sabia que um dos maiores medos da humanidade, de acordo com o escritor Napoleão Hill, que foi o escritor, né, considerado um dos escritores que mais falou sobre autoconhecimento de forma mais profunda. Ele é uma das maiores referências em desenvolvimento pessoal. Ele fala que um dos maiores medos da humanidade é o medo da crítica. Outro medo que eles têm, medo da pobreza, medo da morte. É triste, não é? Passar uma vida inteira cheia de medo. Você vai viver com medo de ser criticada, medo de ser julgada. Até quando? Até quando? Me explica. Até quando vocês vão ficar ouvindo eu e outras pessoas falando pra você que você pode ter uma vida diferente e você não quer ter uma vida diferente? Ah, Mayara, mas meu marido não me apoia. Ah, Mayara, mas minha mãe não me apoia. Ah, eu não tenho rede de apoio com os meus filhos. Gente, pelo amor de Deus. O que você tem é um monte de desculpa. Ah, Mayara, mas você não me conhece. Deixa eu te falar. Conheço história demais. E no final é desculpa. Porque quem quer dá um jeito. A mulher que quer, moça, ela deixa de dormir alguns dias na semana. Ela vai estudar. Mayara, mas como é que eu vou empreender? Eu não tenho nem tempo. Eu trabalho das 8 às 18. Você quer falar do meu emprego? Já começa a investir num negócio que eu nem conheço? Jamais. Eu sou a pessoa mais contra. Gente, vocês nunca vão me ver falar assim. Você tem que sair do seu trabalho hoje e começar a empreender amanhã. Nunca, nunca. Se tem uma coisa que eu amo, que eu aprendi com o Ícaro, que é a famosa expressão trabalho depois do trabalho. O que é isso? Filho, quem quer fazer as coisas acontecer na vida, deixa de dormir, deixa de comer, deixa de fazer o que gosta por um tempo, para poder viver a vida que merece. Muitas de vocês estão vivendo uma vida baseada só no que quer fazer. E a vida de sucesso, ela não é baseada no que eu quero fazer, no que eu tenho que fazer. Há uma grande diferença, porque se eu for fazer só o que eu quero, para começar eu não queria estar aqui, eu já queria estar dormindo. Eu queria ter comido, jantado tranquilamente, ter tido um tempo com meu marido, que as semanas a gente não consegue ter porque a gente está trabalhando horrores para poder fazer esse evento acontecer aqui para vocês. Mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é eu estar aqui porque o Senhor colocou no meu coração. Fala para essas mulheres acordar para a vida, porque um dia você foi essa mulher e você acordou para a vida e as coisas mudaram. Então agora tá na hora de você acordar outras mulheres. Eu queria? Não. Eu queria que vocês se lascassem, gente. Tá nem. A Mayara era egoísta. A Mayara era egocêntrica. A Mayara só pensava nela.
Não, ficar aqui 10h30 da noite falando com um monte de mulher que não tá nem aí pra mim. Que vai me ouvir, não vai fazer nada. Que não vai mudar de vida. Não. Mas eu faço o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é eu estar aqui. Se vocês vão me ouvir, se não vai, aí já é o problema de vocês com Deus, não é comigo. Porque eu vou deitar no meu travesseiro hoje, vou botar a minha cabeça no travesseiro e vou falar assim, eu venci mais um dia e eu fiz o que tinha que ser feito. Eu vou dormir em paz. Vocês não têm noção como é bom deitar no travesseiro e dormir em paz, com o sentimento de dever realizado. Se amanhã, gente, acabasse o mundo, se amanhã o Senhor voltasse e a última coisa que eu fiz foi ajudar e foi fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, eu estava em paz. Se hoje fosse o último dia da sua vida, eu detesto essas falas, porque parece que é extremo motivacional, mas deixa eu falar bem a verdade, porque isso é uma hipótese, isso vai acontecer. Se o mundo acabasse hoje, minha filha, se Jesus voltasse agora, nesse momento, e a última coisa que você fez foi aquilo que você gostaria, foi aquilo que o Senhor chamou você para fazer, há muito tempo Ele tem te chamado e você tem dito não? Se hoje fosse o último dia da sua vida, tudo que você fez e viveu hoje, teria valido a pena? Prenderia. Hoje eu acordei, eu tive um momento com Deus, passei um momento com Jesus, gravei um devocional para vocês, maravilhoso, que quem não ouviu o devocional de hoje deveria ouvir. Me chama no direct que eu mando o link lá do grupo para vocês, foi maravilhoso. Nossa, Deus mostrou pra gente, assim, o poder da mulher sábia, né, da mulher virtuosa, né, mulher de Provérbios 31. Quanto aquela mulher também é uma mulher de sucesso, ela é uma empreendedora. E a gente só vê ela como uma boa esposa, né, uma mulher exemplar, uma mãe exemplar. Não, ela também era empreendedora, ela era uma mulher de sucesso. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí, ó, foi maravilhoso mesmo. As meninas estão ouvindo aqui. Eu gravei o devocional. Depois eu tomei café com a minha família. Tive um tempo com a minha família, né? Eu tive um tempo com meu filho. Fui no parquinho com ele, brinquei com ele, dediquei um tempo de qualidade. Porque a gente acha que tá com os nossos filhos é só estar no mesmo ambiente. Não é. É você dedicar tempo, é você estar junto, é você mostrar para o outro que você se importa, que você quer estar com ele ali, né? Então, assim, eu mostro pro Lemuel, quando eu estou com o Lemuel, quando eu falo assim, eu estou com o Lemuel tendo um tempo de qualidade, porque estar com ele, às vezes, você está cuidando dele. Às vezes eu estou no mesmo ambiente que ele, mas eu não estou cuidando, mas eu não estou tendo um tempo de qualidade, estou só cuidando dele, né? Às vezes eu tô lavando vasilha, o Lemuel tá no mesmo lugar que eu, e eu vou falar assim, aí você fala assim, mas eu tô com ele o dia todo. Não, você não tá com seu filho o dia todo. Você tá no mesmo ambiente com seu filho, mas você não tá tendo um tempo de qualidade com ele. Então eu fui no parquinho, brinquei um pouquinho com ele, a gente sentou, sujou, subiu nos trem tudo, correu pra lá, e mamãe pra cá, aquele trem. Fiz minha atividade física junto com ele, né, fiz minha caminhada, né, porque eu não tinha, nessa semana eu tô sem rede de apoio, não tô tendo quem deixar ele, então assim, a gente se vira como pode. Eu não vou ver de desculpa, gente, porque eu já cansei de viver de desculpa, não dá mais. Fiz o que tinha que ser feito, voltei pra casa, almoçamos em família, tive uma reunião com o pessoal da minha equipe, né? Passei a tarde, organizei a aula, arrumei meu cabelo, né? Então, assim, eu pratiquei a visualização hoje, eu me vi ajudando vocês, eu agradeci, né? Eu escrevi no meu caderno da gratidão, eu fiz minha respiração profunda hoje. Então, assim, tudo aquilo que agrega na minha vida pra eu crescer e pra eu evoluir, eu fiz no dia de hoje. Hoje foi um dia daqueles assim, não aconteceu nada extraordinário, gente, nada. Mas hoje foi um dia daqueles assim que, se o Senhor voltasse nesse momento, eu voltaria com o dever cumprido. Uma, porque eu falei do amor dele para as pessoas. Outro, porque eu fiz aquilo que ele me chamou. E terceiro, porque eu fui o alicerce, né? Eu fui o reforço, a âncora da minha casa. Eu estive aqui. Eu não estive fora. Eu não sabe, tem mulheres que muitas vezes estão fora e não sabem nem o que acontece dentro da própria casa. Eu estive aqui. Eu estive pro meu marido, eu estive pro meu filho. Cuidei do meu lar, cuidei de mim. Então hoje foi um grande dia. Eu poderia partir com o sentimento de que eu fui um ser humano
que marquei a vida das pessoas, né? Eu acredito que depois de passaram mais de 100 pessoas na live hoje, acho que bem mais, né? Porque vai entrando, vai saindo. A gente teve um problema também com o YouTube, mas tá aqui quem tem que estar, gente. Isso eu sei, isso eu sempre tenho certeza. Eu não sou o tipo de pessoa que é movida com vaidade, porque teria que ter 20 mil mulheres aqui. Não. Eu vejo muitas coisas assim, tem 20 mil mulheres, mas às vezes 21.999 não estão fazendo nada e não querem nada com nada. Vocês estão aqui numa plena segunda-feira, às 22 horas da noite, 22h39 exatamente, me ouvindo há mais de 2 horas quase. É porque vocês estão procurando alguma coisa. A alma de vocês estão procurando alguma coisa. A alma de vocês está sedenta por mudança. Está sedenta por viver uma coisa nova. Será que não chegou um tempo de você viver coisas novas? Será que não chegou um tempo de você viver um novo ciclo na sua vida? Eu acredito que sim. Para de ficar vivendo de condição e olhando para os problemas. Porque meu marido me apoia. Porque meu marido não sei o quê. Não, na verdade quem não se apoia é você. Deixa eu te falar isso. É você que não se apoia. É você que não acredita nos seus sonhos. Não adianta você esperar apoio de outras pessoas quando você mesmo não se apoia, quando você mesmo não acredita. Tem gente que fala assim, mas eu não recebo elogio do meu marido. Meu marido não me elogia. Meu marido não me, sabe, nada. Ninguém me elogia. Deixa eu te falar, e você se elogia? Você acorda todos os dias, se olha no espelho e fala assim, uau! Como eu sou linda! Como eu sou uma mulher determinada, como eu sou forte! Nossa! Como eu sou corajosa! Como eu sou destemida! Agora, se você se acorda, olha no espelho e fala assim, ai, quem é essa mulher? Acima do peso, descuidada, olheira até na cara de cansaço, de frustração. Aí você espera ouvir um elogio de outra pessoa quando você mesmo não consegue arrancar um elogio de você mesmo? Mas gente, isso é hipocrisia, gente. Meu amor, eu espero que amanhã quando você acordar, lá vem as crenças de vocês, a crença com relação ao autocuidado. Não tem tempo. Acorda 30 minutos mais cedo. Pelo amor de Deus. Amanhã eu espero que você acorde. Você passe um batom. Passe uma máscara de cílios. Um blushzinho. Mas não sei fazer maquiagem. Mas eu sei que você sabe passar um batom. Se você não souber, vai lá no YouTube e coloca assim, como passar um batom. Porque eu tenho certeza que ele vai te ensinar. Vai lá, arranca esse pijama velho rasgado. Pelo amor de Deus, não vai me vestir essas camisas de política rasgada antiga pra você ficar em casa, não. E se você vai sair pra trabalhar, ninguém é obrigada a olhar pra essa cara de cansada sua. Mas eu tô cansada. Gente, tinha dias que eu passava com o Lemuel que eu falava assim, meu Senhor da glória. Eu acordava tão cansada, tão estressada. E aí quando eu olhava no espelho, parece que pior eu ficava, né? Só que eu falei assim, cara, se eu só ficar me olhando no espelho e me sentir uma coitada, não vai adiantar nada. Eu ia lá, tomava um banho, me arrumava, mesmo que fosse pra ficar em casa, ou se eu fosse sair pra trabalhar. Então, se você vai sair pra trabalhar, seja digna das pessoas terem o prazer de conviver com a sua presença. Chegue no seu trabalho, seja a pessoa que é conhecida como a mulher que tá sempre de boa, a mulher que tá sempre sorrindo, a mulher, sabe, que parece que não tá revoltada com a vida, parece que não tá dormindo de calça jeans, como dizia o povo antigamente. Sabe? Exale o perfume, né? O perfume da mulher bem resolvida que é você. Chegue nos lugares, faz a diferença. Toca outras mulheres. Deixa a mulher olhar pra você, as mulheres do seu trabalho e falar assim, gente, onde ela vai? Quem que ela acha que ela é? Hora dessa da manhã, essa minha maquiada, que não sei o quê. Tudo isso é crença limitante que as pessoas têm. É julgamento. Vocês muitas vezes se arrumam uma vez, alguém fala alguma coisa, vocês já não querem se arrumar mais. Você não arruma pros outros, não, minha querida, é pra você mesma. É pra você olhar no espelho e se arrancar um elogio de você. Vocês têm uma tarefinha pro desafio de amanhã. Vocês estão num desafio de 5 dias comigo. Amanhã vocês vão receber uma lista de tarefinhas pra você fazerem durante esse desafio. Mas hoje, né, eu já tô passando as primeiras tarefinhas pra vocês. Amanhã você vai acordar. Vai ter um PDF com todas as tarefinhas pra vocês, mas amanhã vocês vão acordar.
vocês vão se arrumar. E eu quero que você seja a primeira pessoa a olhar no espelho e arrancar um elogio de você. Tá bom? Eu quero que você faça uma atividade física. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho academia, eu não tenho dinheiro. Não tenho... Chega de desculpa. Vamos vencer essa desculpa. Faz um exercício, vai colocar no YouTube lá. Eu vou pedir o pessoal da minha equipe para mandar uns vídeos de alguns treinos que tem no YouTube mesmo. Treinos que você pode fazer na sua casa, uns de 10 minutos, de 15 minutos. Você vai pegar a sua Bíblia, vai ler um capítulo da Bíblia. Mas não tem Bíblia. Baixa o aplicativo no celular, minha filha. E você vai ler um livro. Você vai pegar um livro. Você vai pegar um livro. Não sei que livro que você tem na sua casa. Se você não tiver nenhum livro na sua casa, ixi, o negócio tá feio. E aí vai precisar conversar. Mas pega qualquer livro que tem na sua casa. Ou então vai na internet, coloca lá livros de autoconhecimento. Eu vou pedir a equipe também, acho que tem no PDF, tem nome de alguns livros. Gente, tem livros que você pode baixar online gratuito pra você ler. Não tem desculpa. Tá vendo que a gente vive cheio de desculpa? Lê lá uma página. A obrigação de vocês amanhã é ler uma página. Tarefinha de vocês. Quero que vocês, do mesmo jeito que vocês gostaram de parar e respirar um pouco, como eu fiz no início da aula, eu quero que vocês façam amanhã. Quero que vocês fechem os olhos amanhã de manhã e se visualizem e vivendo a vida que vocês querem. Muitas de vocês não vão nem conseguir visualizar. Vocês estão tão perdidas, vocês estão tão desanimadas, tão desencorajadas, que vocês não estão conseguindo mais nem sonhar. Eu te garanto uma coisa, fica aqui, anda comigo, que você vai voltar a sonhar. Que você vai voltar a olhar pra você e você vai gostar da mulher que você vai se tornar. Eu sei que muitas vezes vocês olham pra mim e falam assim, nossa, que menina bonita. Nossa, que menina não sei o quê. Deixa eu aparecer aqui, toda acabada. Olheira lá no... mas isso aí não é envandecer a vaidade? Deixa eu te falar. E eu aparecer aqui toda descabelada, choramingando meus problemas, vocês vai resolver do quê? Vai mudar meus problemas? Não vai. Então, gente, pelo amor de Deus, ninguém tem nada a ver com a vida da gente. Pra que eu vou sair por aí, me sentir mal-humorada, mal arrumada, mal acabada? Eu prefiro me arrumar e me sentir bem, porque eu tenho o poder de ressignificar qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida. Eu tenho o poder de me sentir uma mulher forte, corajosa, determinada, de sucesso, como eu também tenho o poder de ficar me sentindo como uma mulher fracassada, destruída, fraca. Eu tenho esse poder. Quem você vai escolher ser, isso é só você que tem esse poder de escolher. Mara, mas se arrumar todos os dias, passar um batom, me sentir bem, olhar no espelho, vai mudar meus problemas? Não. Não vai mudar seus problemas. Mas também não vai te criar mais um problema. Que é você se sentir sem autoestima, sem autoconfiança. Que seja então para você parar de criar problemas. Tá bom? Amanhã a gente tem a nossa segunda aula. E eu vejo vocês aqui no mesmo horário, às 8h39. Nós só estamos no começo. Se preparem. E deixa eu te falar, se vocês acham que 5 dias vai ser bom estar comigo, vocês não têm noção do que é passar 40 dias de transformação. Vocês não têm noção do que é viver uma transformação em 40 dias. Que é o que eu ensino na minha mentoria. 1 ano de resultado em 40 dias. Não é pra qualquer um. É só pra aquelas que realmente querem, já tomaram a decisão e falaram assim, chega, essa vida pra mim não dá mais. Eu tô decidida e eu vou fazer acontecer porque eu vou seguir tudo que você falar, mãe. Porque uma mentora é isso. Ela contribui com tudo aquilo que ela tem de experiência. Vocês vão receber tudo isso. Quem não tá no grupo do WhatsApp, gente, todo o material do desafio, dos 5 dias de desafio, todas as informações, é no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo do WhatsApp, quando sair daqui da live, vocês vão lá no link da minha bio, ou então vocês vão me mandar um direct, que eu vou mandar o link para vocês entrar, para vocês fazerem o cadastro e ir direto pro grupo, tá bom? Vocês vão entrar pro grupo do WhatsApp, que é onde toda a nossa comunicação vai acontecer. E agora eu vou contar um melhor do desafio. Todos os dias, até sexta-feira, né? Eu vou abrir o grupo uma vez por dia e eu vou responder algumas perguntas por 15 minutos. Todos os dias eu vou ficar de 15 a 20 minutos respondendo todas as perguntas de vocês. O que vocês quiserem me perguntar, o que vocês quiserem falar, pedir ajuda, vocês vão ter uma mentoria gratuita comigo por 20 minutos todos os dias, lá no grupo do WhatsApp.
Vocês ficam atentas, viu? Mandei mensagem no grupo, falei, grupo tá aberto, manda suas dúvidas, corre e já manda, porque vão ser só 20 minutos por dia. Então, até sexta-feira eu vou fazer isso pra vocês. Vocês têm noção? Apenas aproveitem essa oportunidade, viu, gente? Gratuitas. Muitos de vocês falam, mas eu não tenho condição de fazer seus cursos, não tenho condição de fazer sua mentoria. Então, aproveita e faça essa que tá de graça, meu. É um desafio gratuito, eu sou sua mentora por 5 dias. Para de ficar pensando e choramingando na vida, não. Aproveita a oportunidade, criatura. Manda suas mensagens, faz, pergunta, questiona e faz tudo que eu falar, vai lá e coloque em prática, tá bom? E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hora que a gente subir essa aula aqui no Instagram, a gente vai postar ela agora, eu quero que você, né, como forma de gratidão, se você puder, me agradecer por quase 2 horas e pouco de aula aqui com vocês. Vai lá, comenta, escreve alguma coisa. Eu preciso que vocês, gente, comentem, escrevem, né? Porque o Instagram, infelizmente, né, precisa de engajamento. E o engajamento são vocês. Coloca para outras mulheres entrarem e ler também, que as aulas têm transformado vidas. E depois, se você entrou no meio da live e não assistiu tudo, no meio da aula, né? Você vai poder assistir a aula. Compartilha essa aula com alguém, ou então marca 3 amigas, sabe? Fala assim, Mayara, nossa, minha fulana tinha que estar aqui, fulana tinha que estar ouvindo isso também, minha mãe, minha irmã, sei lá, né? Minha vizinha. Marca ela, fala assim, nossa, fulana, assiste essa aula, foi maravilhosa, transformou minha vida. Não fala para ela que tem que transformar a vida dela, não, que ela não vai assistir não, fala que transformou a sua. Nossa, me ajudou demais. É assim que a gente toca o coração de outras pessoas. Sabe por que a maioria de vocês ficaram quase 2 horas me ouvindo? Porque quando eu contei testemunhos da minha vida, contei parte da minha história, vocês criaram uma intimidade comigo. Vocês criaram uma empatia comigo. Vocês me viram como outro ser humano. Tá bom? Faz isso com outras pessoas também. Gostaram da aula? E aí? Vamos tirar um print para nós postar nos stories e mostrar para essa mulherada que elas perderam? Perderam a primeira aula. Porque, minha filha, quem tava aqui podia fazer perguntas. Se vocês não fizeram, o problema é de vocês. Deveriam ter feito, viu? Eu falei que eu estou aqui, né, até sexta-feira, só para ajudar e servir vocês de forma gratuita. Quero ver vocês reclamar e falar que não tem condição de fazer meus cursos. Então, minha filha, aproveita quando eu tô aqui. Aproveita que eu tô dedicando meu tempo, tá bom? Vamos fazer uma selfie? Vou fazer aqui pra você, a gente tirar um print aqui, aí eu vou fazer uma selfie. Tô ficando doida já, gente. Pra gente postar nos stories, eu quero que vocês me marquem. Foi. Pra vocês me marquem, escreve alguma coisa lá. Quem sabe alguém que vai ver os seus stories, né? Vai te perguntar, nossa, quem é essa menina? Ou vai começar a me seguir, vai estar amanhã na aula de amanhã. Talvez alguém que você segue, né, tá precisando ser resgatada. Algumas mulheres estão pensando, gente, até em suicídio nesse exato momento. Algumas mulheres estão pensando assim, não tem mais jeito, chega, né, não consigo, não tem ninguém para me ajudar, ninguém se importa mesmo comigo. Seja o canal de bênção na vida de outras mulheres. Para de ser egoísta, de pensar só em você, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estamos só no comecinho e amanhã tô lá com vocês firme e forte no nosso grupo. Vamos abrir a qualquer hora do dia, eu devo abrir o grupo e, viu, fiquem atentas. Já prepara, já deixa sua perguntinha ali, já salva no seu bloco de notas, porque quando eu abrir, você já vai, corre, já me manda, viu? Pra eu poder responder super, você não perder a oportunidade. Sim, a aula de hoje vai ficar salva, tá bom? Só por esses 3 dias, depois ela vai ficar disponível só para as minhas alunas de mentoria, viu? Pra quem já tá perguntando, gente, como é que faz você? Calma, amanhã eu explico tudo pra vocês. Preocupa não, viu? Se você tiver que ser minha aluna, você vai ser. Não é pra todas não, mas dá um jeito aqui, viu? Extremamente, são poucas vagas mesmo, pouquíssimas vagas, né? Na última vez eu abri, acho que foi 10 vagas só, né? Tinha quase 1000 pessoas cadastradas, dessa vez a gente tem mais de 1000 pessoas, mais de 1000 mulheres cadastradas. Mas é aquele negócio, quem quer, move montanhas e entra, né? Tá bom? Beijo, gente. Vejo vocês amanhã no nosso grupo do desafio, viu? Tchau, tchau.